segundo ponto, pessoal, o segundo passo da teoria das restrições é explorar a restrição. E aqui eu queria que você realmente prestasse atenção, porque aqui você vai ganhar de cara aí até 30% de produtividade sem gastar um tostão. Gostaria? Aumentar a tua produtividade até 30% sem gastar nenhum tostão? Teu chefe ficaria contente. Então presta atenção, porque é poderosíssimo esse segundo passo da teoria das restrições. Explorar a restrição. Então o que é explorar a restrição, pessoal? É tirar o máximo proveito dela. Tirar o máximo proveito dessa restrição. Porque o que você entrega na linha, pessoal, no final do dia, é o que passa pela restrição. Ok? É o que passa pela operação mais lenta. Então vamos lá. Segundo passo da teoria das restrições. Explorar a restrição. Tirar o máximo proveito. Então, primeira coisa, pessoal. Precisa ficar bem claro para essa linha que o ritmo que essa linha vai ter que andar é o ritmo da restrição. Se essa linha faz 28 peças por hora, a capacidade dela é 28 peças por hora, esse gargalo, essa restrição, a linha vai ter que fazer 28 peças por hora, simples assim. Ok? Então esse tambor aqui significa ritmo. É uma das técnicas que a gente vai falar mais à frente, que significa tambor, pulmão e corda, que é uma técnica adicional à teoria das restrições, que a gente vai falar em outro vídeo, mas basicamente o tambor, o ritmo tem que ser definido nessa operação. Então esse é um primeiro ponto que é feito nesse segundo passo. Mais um ponto importante é na frente, né? Antes de entrar na restrição, a gente tem um banco de peças. Principalmente um banco de peças que, dependendo da eficiência das operações anteriores, pode ser um banco de 1 hora, pode ser um banco de 2 horas, pode ser um banco de 3 peças. Por que o banco, pessoal? Porque se a operação anterior que alimenta o gargalo tiver uma pane, tiver uma quebra, tiver algum problema e parar, a gente ainda tem 1, 2 ou 3 horas. Não pode ser um banco muito alto, porque inventário é desperdício, né? Mas um banco que você possa manter o teu gargalo trabalhando se a operação anterior tiver uma falha, tiver alguma pane, tiver uma quebra. Então, segunda dica aí dentro da exploração da restrição é ter um banquinho de peças para que você nunca pare o gargalo. Agora tem um detalhe, pessoal, tem que ser peça boa, ok? A gente não pode perder nenhum tempo no gargalo. Então, se chegar peça com problema de qualidade ou se faltar peça para o gargalo de alguma forma, né? Não deveria, mas se acontecer a gente vai perder produtividade. Vamos lá ainda dando dicas para você de como explorar a restrição. A gente está no segundo passo. Um ponto fundamental, pessoal, é identificar o gargalo, né? É mostrar para a empresa como um todo, né? Para o primeiro homem da empresa até para a pessoa com um cargo mais simples, que aquela operação é uma restrição. Aquela operação ela limita a quantidade de entrega. Aquela operação ela não pode parar. Qualquer um que saiba disso, qualquer um ele pode questionar o supervisor se aquela operação estiver parada. É a declaração para a empresa que aquela máquina é uma restrição. Ela limita as vendas. Então essa identificação é muito importante. O segundo ponto é a gestão visual para abastecimento. Então se a gente tem o gargalo sempre abastecido e a gente controla esse abastecimento, a gente garante que ele nunca vai parar. Tá? Principalmente ele vai estar abastecido de peças boas por um determinado momento, se caso a operação anterior parar. No slide anterior que eu comentei em relação ao gargalo, por que a gente deve manter o gargalo identificado, isso mostra para o time de manutenção ou para qualquer time de suporte que aquela máquina é mais prioritária que outras. Se, por exemplo,
em algum momento o gargalo para por uma questão de manutenção, por exemplo, ou dificuldade operacional, se o time de suporte estiver em outra operação, eles param o que eles estão fazendo e eles vão atender o gargalo. É prioridade. Nada é mais prioritário para a área de suporte do que o gargalo. Por isso que a gente faz essa identificação para rapidamente conseguir alocar o recurso nessa operação, se o recurso estiver dividido para uma outra. Uma outra atividade que a gente precisa fazer para explorar o gargalo é o revezamento, pessoal. Essa operação ela não pode parar em nenhum minuto. Então, se você explorar o gargalo fazendo o revezamento dessa operação em horários de refeição, horários de café, troca de turno, ok? Com pessoas capacitadas, pessoas treinadas, né? Não podemos colocar qualquer pessoa, inclusive pode gerar um problema de acidente, mas se a gente tem uma boa capacitação das pessoas na quais elas possam revezar com essas pessoas do gargalo, a gente realmente tem aí um momento de produtividade incrível, porque o gargalo não para. Realmente lembrar de fazer esse esquema de revezamento para que o gargalo não pare. E daqui a pouco eu vou te dar uma dica da onde você pode tirar esse recurso, ok? Quem é operador que pode ser parado numa outra operação para trabalhar no gargalo nesse período de revezamento. Uma outra dica para que o gargalo seja explorado é que a gente tenha um controle de produção horária do lado dessa operação. Então, lembra do tambor que mantém o ritmo, que dita o ritmo? Então, qual é a capacidade do gargalo? No nosso caso, eram 28 peças por hora. Então, um quadro de produção horária vai ter o planejamento das 28 peças por hora e hora a hora a operação precisa estar anotando a produção horária. E aí vai um recado para o supervisor, aí vai um recado para os líderes, para os coordenadores. É importante que toda vez que o gargalo bata a meta, a supervisão reconheça o bom trabalho dos operadores, né, elogiando o trabalho deles, né? Eles têm que saber, logicamente, a meta, mas toda vez que eles baterem a meta, tem que elogiar, tem que dizer que eles fizeram um bom trabalho, eles precisam ser reconhecidos, o ser humano precisa ser reconhecido. Em contrapartida, quando não consegue bater a meta, tem um campinho do lado do quadro para que ele possa colocar o problema que ocorreu. Então, a partir do momento que a supervisão está acompanhando no chão da fábrica a performance, passa no quadro, não atingiu a meta e tem aquela dificuldade apontada do lado do quadro, ele oferece ajuda. Então, olha, o que aconteceu? Estou vendo que teve um problema aqui, podia me falar um pouquinho mais do que aconteceu? E aí começar a entender a dificuldade do operador em algumas horas e, se for um problema crônico, chamar a área de suporte para ajudar a operação a atingir a meta. Então o operador começa a entender que quando ele bate a meta, o supervisor elogia o trabalho dele, aprecia, reconhece, e quando ele não bate meta, ele oferece ajuda, ele questiona, ele oferece ajuda, ele pede opinião para o operador para ver o que pode ser feito para que o resultado seja alavancado. Então é tudo de bom, ok? Então esse quadro de produção horária serve para isso, ok? Agora, se tem quadro de produção horária, quando bate a meta ninguém fala nada, e quando não bate a meta alguém vai lá e perturbar o operador, não vai funcionar. Então fica aí uma dica para você do quadro de produção horária do lado do gargalo. Não adianta controlar a produção horária onde não tem gargalo, mas no gargalo ele vai funcionar e vai funcionar bem se você seguir essas dicas e suas orientações que eu estou te dando. Como eu já falei, uma outra dica para explorar a restrição é que a gente não tenha problemas de qualidade em peças que vão para o gargalo. Então, se tem uma operação anterior que abastece o gargalo e manda peças com problema de qualidade, desperdício na certa. Então, toda vez que tiver a suspeita de um problema de qualidade, as peças, antes de entrar no gargalo da restrição, elas precisam ser selecionadas. Simples assim.
Nós não podemos perder um minuto na operação restrição, pessoal. Então, garantir que tudo que chegar na operação restrição no gargalo esteja com a máxima qualidade. Se não tem, pare e seleciona, porque a gente não pode perder um minuto sequer nessa operação se você quiser dobrar a tua produtividade. Mas um detalhe importante é o que a gente chama de cadeia de ajuda, né? Então, pode ser que você, se montar essa cadeia de ajuda, por exemplo, ter um andon, ter um sinalizador, quando para a operação gargalo, o operador aciona um andão e rapidamente o pessoal de suporte chegue, começar a anotar as principais paradas quando isso acontece, catalogando essas paradas do lado de um flip chart. Se for alguma coisa mais simples, colocar alguns dispositivos para troca rápida, por exemplo, alguns fusíveis que muitas vezes que acontece, a máquina cai, acaba desligando e às vezes é um disjuntor, às vezes é uma resistência. Se estiver do lado, o eletricista não precisa ir no almoxarifado, pegar coisinhas simples, alguns kanbans de troca rápida de ferramenta ou de troca rápida de material, que faça com que o operador tenha tudo isso em mãos. Então essa cadeia de ajuda ela vai funcionando no sentido de identificar pequenas paradas e estruturar para que o operador tenha tudo nas mãos dele. Se for uma coisa mais crônica, a manutenção faz um serviço para que a máquina não pare mais. Então, a cadeia de ajuda serve para isso, né? Para ir alertando as áreas de suporte e tabulando para que realmente o desperdício seja o mínimo possível. Então, esses levantamentos são feitos sempre no segundo passo da exploração da restrição. Então, você pode, com a coleta de dados, ir tabulando as principais paradas. Aqui eu te dou um exemplo, né? E aí a gente pode ver aqui nesse exemplo que as principais paradas na restrição são setup, por exemplo, e segundo regulagem de máquina. Só o setup aí tem por volta aí de 47%, né? Então essa barrinha aqui de setup tem 47, quase 48% total de horas paradas. Então você pode estar direcionando aí alguns kaizens, né? Algumas melhorias aqui ao SMED, né? Que é o Single Minute Exchange Die, ou seja, é um sistema de troca rápida para que a gente consiga virar um setup em menos tempo. Mas todo esse pareto aqui é em função da coleta de dados que a gente vai pegando ao longo do tempo, ok? Então essa é mais uma dica aí para que você possa explorar a sua restrição.